seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, bom dia. Então, sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Meus queridos irmãos, nós estamos celebrando o chamado Domingo do Bom Pastor. E as leituras, de fato, elas vêm nos lembrar que Cristo é o nosso pastor eterno. É o bom pastor, é o grande pastor, é o sumo e eterno pastor, que nos conduz por esta via, para os prados eternos, a vida eterna, a vida que não passará jamais. Nós sabemos que tudo nesta vida tem uma transitoriedade, tudo nasce, cresce, morre, as coisas se acabam. Mas Jesus disse que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá eternamente. Ele é a vida verdadeira, a vida que não termina no tempo. Nós sabemos que nós temos uma finitude. Todos nós estamos caminhando entre coisas que passam, e assim também nós passamos. Mas Jesus vem nos mostrar que existe uma vida que não termina no tempo. Porque uma vez que Ele nos criou, Deus colocou em nós um desejo de infinito. Nós somos chamados a coisas grandes, ao sobrenatural, ao transcendente. Por isso que nesta vida nada é capaz de preencher nosso coração. Inquieto estamos, há sempre algo em nós que nos toma, que nos convida a sairmos de nós mesmos. Nada neste mundo sacia o meu coração. Que o nosso coração tem desejo de eternidade. Há um sentido fora de nós mesmos, que é o sentido que é o próprio Cristo. É o que dá significado e razão à nossa existência. Daí, quando nós o encontramos, nós somos felizes. E Jesus aqui neste Evangelho, ele toca um ponto importante. Ele é o bom pastor que dá a sua vida. E dá de duas formas. Primeiro, dando a vida de fato, porque Jesus morreu por mim. Ele morreu por você, para que a nossa vida tivesse sentido. Como eu já disse, daí quando a gente encontra-se com Jesus, o nosso coração encontra a razão de ser. Mas ao mesmo tempo, esta vida também é no sentido de vida eterna. Ele dá a sua vida biológica, mas também é um pastor que nos dá a vida eterna. Por isso que aqui na segunda leitura, diz que o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirás às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Ou seja, Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo, enquanto esteve no tempo. Ele morreu no meu lugar, Ele me libertou da escravidão do pecado, da morte, me deu a vida. E hoje é este pastor eterno que está no meio do trono. Lugar este que nós somos conduzidos no tempo para um dia estarmos eternamente, nesses prados eternos. Agora, qual é a nossa adesão? Qual é a nossa resposta? Olha só, o Evangelho de hoje diz assim: Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Primeira coisa que temos que fazer é escutar a voz do Cristo. Diante de tantas vozes que se erguem dentro de nós,
e tantas vozes externas a nós, eu preciso discernir qual é a voz do pastor. Porque somente sabendo discernir e saber qual é a sua voz, a gente pode segui-lo. Agora, como saber? Primeiro é preciso que a gente o conheça. E conhecimento implica intimidade. E aonde é o lugar ideal para que eu possa crescer na intimidade e poder conhecer bem a voz do meu pastor? É na oração, é a via primária, é a via mais certa. É colocar-se no melhor lugar, como disse Jesus a Maria. Agora, basta saber qual é a voz do Cristo. Tem gente que sabe e, por outro lado, não o segue. Por isso que ele diz, eu os conheço e elas me seguem. Então, é conhecer a voz de Jesus, mas se colocar no seguimento. Porque há muita gente que começou bem na fé, mas estão mal. Tem muita gente que começou muito bem e estão terminando mal. Começou no espírito e estão terminando na carne. Ou seja, até sabe qual é a verdade, conhece as Escrituras, é ortodoxo em sua forma de dizer a palavra, mas vive numa espécie de heresia de conduta, porque não o segue. Ou até segue a Cristo, mas segue muitas outras coisas. Cristo não é o seu supremo pastor. E aí, em resposta à escuta da voz e o seguimento a Cristo, ele diz, eu as conheço e dou-lhes a vida eterna. Para dizer que Jesus se preocupa conosco. Ele conhece a cada um de nós. Daí que para saber que para Deus, ninguém é tão pecador que não possa mudar de vida. Ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Porque esse pastor, ele sai à procura. Ele vai ao nosso encontro, porque se a graça de Deus também não se antecipar e não vir a nós, a gente nem sequer dá conta de avançar na fé. Então a nossa resposta é escutar a voz, seguir o Cristo, e Cristo, ele então nos conhece e nos dá a vida eterna. É uma comunhão de vida. Daí a gente precisa avançar, uma vez que nós não estamos prontos. Temos nossas fragilidades. Há muita coisa em nós que ainda não está convertida, não está bem. Basta a gente ser sincero e olhar para nós mesmos, que a gente vai perceber que ainda há muita coisa que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. Há muita desordem, há muita fragilidade, há muita infidelidade da nossa parte, muitas vezes. Há muitas realidades obscuras que a graça nem sequer chegou ali para transformar, para mudar, para santificar. Daí eu preciso avançar todos os dias, pouco a pouco. Agora, o problema é porque, às vezes, a gente não se sente necessitado da graça. Ou, às vezes, a gente nem se sente que está perdido. Nem se sente, às vezes, que é tão pecador. Porque, às vezes, o nosso paradigma, os nossos modelos de pessoas que a gente se compara para medir, às vezes, o nosso avanço na fé, a gente vai se comparar, às vezes, com os grandes pecadores. Mas, quando a gente olha para os grandes santos, aí a gente vê que o quanto nós estamos ainda muito distante da santidade de vida. E é preciso que a gente avance aí. Olha só aqui a primeira leitura. É interessante como aqui Paulo e Barnabé, que estão evangelizando a região de Perge da Panfilha, ali a Antioquia da Pisídia, onde a atual Turquia, diz aqui, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se, muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas, seguiram Paulo e Barnabé, conversando com eles, e os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. Aqui é interessante a gente observar, porque a graça de Deus, ela precisa, para que a gente tenha de fato uma verdadeira conversão, ela precisa alcançar toda a nossa estrutura humana. É preciso que a graça de Deus, para que a gente se converta de fato, ela alcance, por exemplo, a nossa inteligência para saber o quanto eu preciso de Deus e o quanto eu sou pecador. É preciso que a graça de Deus, ela de alguma forma toque as minhas emoções, que de fato, sabendo da verdade, sabendo que Deus é o único caminho, é o bom pastor,
que sem Ele eu nada posso, que Ele é a razão de tudo da minha vida, eu possa chorar os meus pecados, né? Reconhecer que eu sou pecador e que eu vá diante dEle e ali coloque a minha vida, mas também é preciso que a graça toque a minha vontade, aí, ou seja, eu voltasse para Deus. Por isso que aqui diz, né, pessoas piedosas e convertidas, né? Conversão é isto, é quando Deus nos alcança, a gente faz a experiência com Ele, a graça toca tudo que eu já disse, emoção, volição, né, a inteligência, e aí eu volto-me para Deus. Para quê? Para que a graça vá me santificando. Entende? Aqui diz, pessoas piedosas, porque piedoso é aquele que é santo, né? É aquele que lançou-se em Deus. Agora, não basta essa experiência única, por isso que a fé é um movimento. É um caminhar todos os dias, atrás do pastor que vai nos guiando, vai nos mostrando o caminho, vai nos seduzindo com a sua voz. Aí eu vou dando passos. Por que é importante isso e necessário? Porque aqui diz, né, Paulo e Barnabé dizendo que insistiam com a comunidade ali de Antioquia para que eles continuassem fiéis à graça de Deus. Entendem? Ou seja, a graça precisa nos movimentar. Eu não posso simplesmente fazer a experiência da fé e não dar passos, não romper com o pecado, não se alimentar dos sacramentos, não caminhar seguindo Cristo, né? Como aqui diz, a graça, ela precisa nos acompanhar. O Papa Bento XVI, ele escreveu uma encíclica chamada Porta Fidei, aliás, uma constituição apostólica Porta Fidei, para o ano da fé, que foi em 2013, se não me engano, ou foi em 2010, agora não me recordo bem. E ele disse que a gente, uma vez que eu sou regenerado, né, que o homem nasce de novo mediante a graça, eu preciso entrar na porta, mas e seguir no caminho conduzido pela graça de Deus. Como eu disse, tem muita gente que entrou na porta da fé, mas não estão em graça. Pode acontecer com a gente? Pode. A gente professou a fé do batismo, nasci de novo, regenerado pela graça, mas eu sigo a Cristo, mas às vezes como ovelhas não obedientes, não dóceis, não ovelhas que escutam a voz, eu estou aí às vezes caminhando, mas não em graça, entende? Eu até sei a voz do Mestre, mas eu não sigo verdadeiramente. Então, é importante que a gente entenda nesse sentido, porque nós, enquanto estamos aqui, nós estamos em meio a muitas tribulações, em muitas provações, a gente sabe disso. Temos muitas fraquezas, temos muitos defeitos, mas é preciso que, à medida que eu vou avançando, a gente possa, pela graça, ir sendo santificado, entende? E aí dá passos, como eu já disse. Entender que Cristo é a vida verdadeira. Aí já concluindo quase, né? Concluindo praticamente. Aqui diz assim, meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos do Pai. Eu dou-lhes a vida eterna. Ou seja, quando a gente tem a Cristo, quando a gente segue a Cristo, é dócil a sua voz, eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida verdadeira. Porque viver, meus irmãos, não é simplesmente existir. Viver não é simplesmente mover-se no tempo. Tem muita gente que vive, existe, mas vive se arrastando por aí, né? Não tem vida autêntica. Não tem qualidade de vida, não tem vida verdadeira, porque não tem a Cristo, né? Ou seja, porque Cristo é a vida, é a ressurreição, que ainda que eu morra, eu viverei eternamente, né? Se sem Ele, qual é a finalidade da nossa existência? É terminar numa sepultura, né? Sem Cristo, de fato, é assim, né? Onde é que estão, por exemplo, a gente olhando para a história da humanidade, os grandes impérios, né? Os grandes homens da história, os poderes de tantos, né? Onde é que estão os Césares, os Quizares e, né, os faraós, mais da possibilidade mais próxima, estão debaixo de umas sepulturas, né? Mas aquele que crê em Cristo viverá eternamente. Como ele mesmo diz aqui, aí eu concluo. Aqui diz aqui, eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé, né, diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palma nas mãos. Aqui é a figura daqueles que já estão na eternidade e também a prefiguração do que nós seremos, né? Porque nós estamos aí em meio às grandes tribulações do tempo. E aqui diz, né? E estavam de pé porque venceram
né? Diante do trono do Cordeiro, que é pastor, que a gente já vê mais à frente, e trajavam vestes brancas, por isso que é a santidade de vida. Ninguém vai entrar no céu pecador, né? Preciso, no tempo, caminhando e sendo santificado, como eu já disse aqui na primeira leitura, Barnabé insistindo com a comunidade de Antioquia, e traziam palma nas mãos, ou seja, não existe santidade sem luta, não existe céu sem sacrifício, entendem? O próprio Jesus disse que o céu é para os violentos, né? Para os que lutam. São Filipe Neri até dizia desse jeito: definitivamente o céu não é para os preguiçosos, né? A pessoa que quer o céu, mas não quer a mudança de vida. Ela quer a santidade, mas não quer romper com o pecado. Então, seja, aqui diz que venceram, vestes brancas, né, foram alvejadas pelo sangue de Cristo, é a santidade, e traziam palma nas mãos, né? A gente vê muitas imagens dos santos com uma palmeirinha nas mãos, simbolizando que lutaram, mas venceram, estão de pé diante de Deus. Então, meus irmãos, é isso, nós somos convidados a seguir a voz do Cristo, né, a caminhar aqui no tempo, caminhando, às vezes, muito devagar, mas não podemos sair do caminho, e para que Cristo possa ir nos conduzindo à vida eterna, né, à vida sem fim. E é hoje que nós somos convidados, então, a rever nosso discipulado, nosso seguimento, e observar se eu estou indo bem, se eu tenho regredido, se eu comecei bem e não estou tão bem, ou se estou até mal, ou se eu tenho dado passos, né? Comecei mal, mas estou indo muito bem. Eu tenho que fazer esse exame de consciência para saber se, de fato, Cristo é o meu bom pastor, ou se eu estou aí seguindo tantas outras vozes, né? Eu tenho que fazer esse discernimento e rezar pedindo a graça de Deus no dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.